Boa noite, igreja. Esse é o nosso primeiro culto de 2022. Ainda estamos 100% online, mas estamos com grande expectativa para o retorno do nosso culto presencial, que vai ser no domingo, dia 9. Bem, como vocês podem ver, nós estamos em um ambiente diferente e nós queremos agradecer aos empresários Mabel e Marcelo por cederem esse espaço lindo para nós, Loja Mila Braga. E quero lembrar vocês também que todo momento da nossa programação teremos um QR Code, onde você pode fazer o seu dízimo e sua oferta. E agora nós entraremos no nosso período de adoração e música. E logo após, a ministração com o nosso pastor Henrique Maia. Em meio ao caos, tua voz me guiará. Em meio à tempestade, segurança tu serás. Em meio ao caos, tua voz me guiará. Em meio à tempestade, segurança tu serás. É Senhor sobre os ventos, é Senhor sobre as águas, é Senhor nos altos céus, é Senhor aqui. Tudo está em seu domínio, tu me cercas com amor e eu descanso em ti. És o meu bom pastor, o meu melhor amigo. És o meu bom pastor, o meu melhor amigo. Em meio ao caos, tua voz me guiará. Em meio à tempestade, segurança tu serás. Em meio ao caos, tua voz me guiará. Em meio à tempestade, segurança tu serás. É Senhor sobre os ventos, é Senhor sobre as águas, é Senhor nos altos céus, é Senhor aqui. Tudo está em seu domínio, tu me cercas com amor e eu descanso em ti. És o meu bom pastor, meu melhor amigo.
Eu sei. Eu sei que nunca me deixarás. Eu sei que o teu amor jamais passará. Oh, ele jamais passará. Eu sei que nunca me deixarás. Eu sei que o teu amor jamais passará. Oh, ele jamais passará. Eu sei, eu sei que nunca me deixarás. Eu sei que o teu amor jamais passará. Jamais passará. Ele jamais passará. Oh, é Senhor sobre os ventos, é Senhor sobre as águas, é Senhor nos altos céus, é Senhor aqui. Tudo está em seu domínio. Tu me cercas com amor e eu descanso em ti. És o meu bom pastor. Meu melhor amigo, meu melhor amigo. Meu melhor amigo, meu melhor amigo, meu melhor amigo, meu melhor amigo, meu melhor amigo. La ra 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 ra. La ra 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 ra. Tu és tudo que eu preciso, plenitude encontro em ti. És a paz que eu procurava, o amor que satisfaz. Tu és tudo que eu preciso, plenitude encontro em ti. És a paz que eu procurava, o amor que satisfaz.
a paz que o mundo não traz, o fogo que me refina, a água que sacia, o amor que satisfaz, a paz que o mundo não traz, o fogo que me refina, a água que sacia. Tu és tudo, tu és tudo, tu és tudo, tu és tudo. Tu és tudo que eu preciso, plenitude encontro em ti. És a paz que eu procurava, o amor que satisfaz, a paz que o mundo não traz, o fogo que me refina, a água que sacia, o amor que satisfaz, a paz que o mundo não traz, o fogo que me refina, a água que sacia, o amor que satisfaz, a paz que o mundo não traz, o fogo que me refina, a água que sacia. Tu és tudo, tu és tudo, tu és tudo, tu és tudo, e não há nada, nada que possa separar você de mim, Jesus, e não há nada, nada que possa separar você de mim, Jesus, e não há nada neste mundo, nada, nada que possa separar você de mim, Jesus, e não há nada, nada que possa separar você de mim, Jesus, e não há nada, 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 nada que possa separar você de mim, Jesus. Tu és tudo, tu és tudo, tu és tudo, tu és tudo.
Boa noite, igreja. Tudo bem com vocês? Agora já no ano de 2022, nesse 2 de janeiro, estamos realizando o nosso primeiro culto, ainda online, e eu acredito que você já esteja aí com uma grande expectativa a respeito do que irá acontecer no dia 9 de janeiro, que é quando nós retornaremos às nossas atividades no nosso templo, no nosso prédio. Eu posso adiantar para vocês que você vai poder provar de grandes novidades. Estamos fazendo algumas reformas, eu tenho certeza que você vai ficar entusiasmado, você vai ficar impactado com tudo que você vai ver. Nós vamos trazer diversas mudanças para esse ano 2022. Uma das primeiras mudanças certamente é no cenário, você vai perceber uma mudança no nosso hall, no nosso templo, mas nós também teremos mudanças nas programações, teremos diversas novidades e inovações, coisas que durante o nosso curto período aí de existência, de 3 anos e meio de comunidade, a gente não passou por esse tipo de alteração, mas eu creio que vai ser um tempo maravilhoso, e então vá se preparando. Dia 9 de janeiro aí vai acontecer algo fantástico. Agora, eu sei também que Deus está iniciando esse novo ano. Você certamente aí passou essa virada com seus familiares, com seus amigos, e eu tenho uma mensagem para você neste domingo. Eu tenho uma mensagem para compartilhar ao seu coração, para que você agora, já olhando para todo esse mês de janeiro, para todo esse novo ano, para que você não se perca, para que você não se esquive da agenda de Deus para esse tempo. Eu acredito que nós, mais do que nunca, devemos estar cientes de que nós fomos preparados para um tempo como esse. E eu quero compartilhar uma mensagem que vai de encontro com a agenda dos céus para a sua vida. Amém? Bom, eu quero inicialmente orar para que a gente possa dar início para a palavra. E eu tenho grande convicção de que o que Deus vai estar liberando hoje como mensagem vai trazer, sim, uma inspiração para você. Eu acredito que essa mensagem, da mesma maneira como Deus tem ministrado ao meu coração, vai trazer clareza, entendimento para você. Porque sempre quando a gente fala do começo de ano, a gente vai pensando em, olha, é tempo de começar algo novo, né? É tempo de iniciar algo. A gente sempre pensa e planeja o ano inteiro para começar em janeiro algo novo. Pois o que eu quero te dizer não diz respeito a simplesmente começar algo novo, mas a dar continuidade debaixo do vinho novo. É justamente sobre isso que nós iremos falar hoje, sobre a graça que é comunicada, sobre ter uma identidade enraizada em Cristo e como que essa graça que nos salvou, como que ela atua na nossa jornada de salvo, como que ela atua na nossa jornada como filho. E o que é que essa graça, qual a utilidade dela, como que essa graça torna-se útil? Porque o próprio apóstolo Paulo vai nos dizer que a graça para ele não foi inútil. Isso é um grande sinal de alerta para nós. Então, nós vamos mergulhar nas Escrituras, mas primeiro eu queria orar com vocês. Então, você que está aí da sua casa, você está junto com o seu familiar, o seu cônjuge, o seu filho, você pegue na mão aí da pessoa que está do seu lado, você que está assistindo nesse momento, para que nós possamos orar como comunidade. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse novo ano que iniciou. Eu quero te agradecer por cada família que está aqui nos assistindo nesse momento. Hoje é o pão que o Senhor separou para esse domingo, é o pão para essa temporada. E que em nome de Jesus, Pai, da mesma maneira como o Senhor vem me abalando, da mesma maneira como o Senhor vem me desafiando, através da consciência dessa mensagem, que cada um dos meus irmãos que vão estar aqui assistindo, que vão estar recebendo essa palavra, que eles possam também ser impactados, chacoalhados, inspirados pela tua boa palavra. Nós estamos aqui expostos diante da tua presença, nós nos apresentamos de maneira vulnerável, não como quem acha que já sabe algo, mas como um ser humano com um coração de criança, mas com uma mentalidade e uma fome de adulto. Então, em nome de Jesus, Pai, que haja pureza, mas também haja maturidade na absorção, entendimento e posterior prática da sua palavra. Nós aqui inclinamos, reverenciamos a tua santa palavra, inclinamos nossos ouvidos para ouvir a tua santa palavra debaixo de reverência, em nome de Jesus, amém e amém. Bom, eu quero logo abrir um texto com vocês, lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, um momento onde o apóstolo Paulo ele traz uma mensagem bem interessante. Ele está ali no momento de trazer algumas defesas em relação à sã doutrina. 1 Coríntios capítulo 15 é um texto muito forte, muito poderoso, ele vai tratar de diversos assuntos, até chegando acerca de assuntos conectados ao fim, conectados a quem nós seremos, né? Sobre o
o que ocorrerá contra a mortalidade, né? o que a corruptibilidade, o fim da corruptibilidade humana, até chegar o momento de falar sobre a firmeza, sobre a constância, a abundância. Mas ele faz um destaque, tem uma palavra dele aqui que eu quero tratar com vocês, que diz muito a respeito sobre uma clareza, uma firmeza de identidade, mas também uma consciência da graça comunicada. Então, 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 10, o apóstolo Paulo vai dizer da seguinte maneira: mas pela graça de Deus, eu sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Eu vou ler novamente o texto e eu quero que você fique atento à quantidade de vezes que ele utiliza a terminologia graça. Mais uma vez, 1 Coríntios 15, 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Poderosíssimo. Então percebe que Paulo começa destacando algo relacionado à identidade, sobre quem ele é. Pela graça de Deus sou o que sou. É muito comum, certamente você já escutou na nossa comunidade em diversos momentos, que para nós a graça não é uma doutrina, a graça não é apenas um ensinamento, a graça não é uma energia, mas a graça é uma pessoa. Nós compreendemos a graça, né, como sendo a personificação de Cristo. Quando Deus liberou graça, Ele liberou Cristo sobre as nossas vidas. Então nós entendemos que sim, a graça que se fez salvador a todos os homens é Cristo Jesus. Ele foi o presente dado pelo Pai, que se fez salvador por todos os homens, que se fez salvador a todos os homens. Então essa é a graça. E ele está dizendo assim: mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Então quem eu sou, ou seja, Paulo está deixando muito claro, a definição da identidade dele está totalmente vinculada à manifestação da graça, ou seja, ao próprio Cristo. Paulo está deixando muito claro que não é o passado que o define. Paulo está deixando muito claro que não é um passado tenebroso, marcado por traumas, marcado por perseguições aos próprios cristãos, marcados por um zelo à lei, e esse era o motivo pelo qual ele perseguiu os cristãos. Diante de tamanha religiosidade, ele está dizendo da seguinte maneira: olha, não é o meu passado que me define, não são os meus erros que me definem, não é o trauma que me define, não é a falha, é o fracasso. Eu sei quem eu sou. E quem eu sou está extremamente conectado, é descoberto por meio da revelação da graça. Paulo está deixando muito claro que o evangelho para ele é centrado em Cristo, que o evangelho para ele só faz sentido por meio de Cristo Jesus. Aí você pode pensar, mas poxa, mas é possível um evangelho que seja desconectado de Cristo? Irmãos, a bem da verdade, uma mensagem religiosa, ela tem tudo menos Cristo. Cristo, Jesus, é um mero coadjuvante, uma mensagem carregada de religiosidade. E Jesus simplesmente é colocado por lá de fora em uma mensagem religiosa, uma mensagem que Jesus classificaria como sepulcros caiados, ou seja, cheia de aparência, mas sem essência. Cristo é aquele carregado de essência, que transmite para nós a essência. E Paulo está deixando muito claro que é muito importante que para que você possa defender a tua atuação, você tenha a convicção, a clareza de quem você é. Certamente, a crise de identidades talvez seja as crises mais comuns nos nossos dias atuais, e não é só apenas nos nossos dias atuais. Quando a gente olha para a história de Moisés, lá em Êxodo capítulo 3, Êxodo capítulo 4, quando Deus vai convidar Moisés, né, por meio de todo aquele episódio fascinante da sarça ardente, e Deus vai convidar Moisés para aquele grande chamado, para aquela grande obra de ser o líder, o libertador da nação de Israel diante do cativeiro egípcio. Você vai perceber que o próprio Moisés resiste a Deus. E uma das crises que ele demonstra ali, dentre crise de capacidade, crise, né, de representatividade, vai ser a crise de identidade. Né? Quem sou eu? Quem sou eu para fazer qualquer coisa? Quem sou eu para estar diante de Faraó? Olha só que interessante isso. Aquela crise que Moisés teve continua sendo uma crise dos nossos dias. Quantas vezes você, porventura, não se achou capaz? Ou quantas vezes você não se considerou qualificado para algo, ou quantas vezes você se diminuiu diante das circunstâncias, quantas vezes você não definiu a sua identidade por aquilo que você produz, ou pelo dinheiro que você tem,
Ou quantas vezes você não assumiu uma identidade baseada no que os outros falaram para você? Rótulos que lançaram sobre você a respeito da sua aparência, a respeito do jeito que você se veste, a respeito do dinheiro que você tem, a respeito dos resultados que você dá. Quantas vezes você não foi definido por um trauma? Quantas vezes você não foi definido, muitas vezes, por uma orfandade? Quantas vezes você não foi definido por uma agressão? Quantas vezes você não foi definido pelos erros do seu passado? Quantas vezes você não aceitou que as suas falhas definissem a quantidade e a amplitude dos seus sonhos? Pois bem, Paulo está quebrando tudo isso numa declaração, numa firme convicção de identidade vinculada à revelação da graça. Olha, pela graça eu sou o que sou. Quem eu sou está justificado, está centrado em uma pessoa que revelou a graça abundante que Deus liberou sobre as nossas vidas. Ele está deixando muito claro que a identidade dele está escondida em Cristo Jesus. E o próprio apóstolo Paulo, ele é muito taxativo, ele não é repetitivo, ele é taxativo, ele é contundente em destacar em diversas das suas epístolas a importância de compreender a sua identidade, a tua essência a partir de Cristo, para que você não seja confundido. Ainda que nós sejamos cristãos, nós somos bombardeados de todos os lados, especialmente na nossa alma, especialmente no que diz respeito à nossa identidade. E quando você não tem clareza de quem você é, você vai ter muita dificuldade de entender por que é que você foi criado. E Cristo Jesus é a resposta para todas essas dúvidas, da onde nós viemos, para onde nós vamos, quem nós somos e por que nós existimos. E é fundamental que você hoje se entenda, que você compreenda a revelação acerca de si mesmo. E essa revelação só é possível, o descobrimento da sua identidade só é possível por meio do reconhecimento de quem é Jesus. Ele é o começo de tudo, ele é o alfa e o ômega da nossa existência. Então ele é o princípio da nossa identidade, ele é o princípio da sabedoria, ele é o princípio de todas as coisas, inclusive de quem você é. A minha oração hoje, eu faço votos para que você hoje caminhe na maturidade para se conhecer como Paulo se conhecia, pela graça. Eu sou o que sou. E Paulo não vai parar por aí, ele vai dizer, e sua graça para comigo não foi inútil. Eu acho isso aqui uma das declarações mais incríveis. Por quê? Nós vivemos um tempo de profundo ataque, vamos dizer assim, de uma mensagem liberal, pós-moderna, em cima dos ensinos cristãos dentro das igrejas brasileiras. Isso aqui nós devemos tomar muito cuidado, porque muitas das vezes coloca-se para o lado de fora ou ignora-se ou menospreza-se todo o esforço humano, como se toda iniciativa, todo ato humano fosse uma tentativa humana de apresentar um mérito diante de Deus. Isso é uma confusão, como se graça e obras não se comunicassem, como se graça e obras fossem coisas ou mensagens antagônicas, e isso é um engano. Isso é um vento de doutrina de homens, não diria de demônios, uma doutrina de homens, mas não uma doutrina de Deus, uma doutrina de homens que tem trazido confusão no corpo de Cristo, de tal modo que o evangelho muitas das vezes se tornou uma mensagem, não o evangelho, mas esse estereótipo evangélico se tornou uma mensagem preguiçosa, uma mensagem carregada de julgamentos e uma mensagem carregada de fugas de responsabilidade, o que vai na contramão de uma expectativa celestial de que nós venhamos amadurecer. O amadurecimento, como foi a nossa última mensagem do ano 2021, ele diz respeito a uma vida onde a gente valoriza a relação com Cristo, é o caminho natural de quem carrega uma nova natureza. Então, eu quero dizer para vocês, deixar muito claro isso, que graça e obra se comunicam perfeitamente. A bem da verdade, Paulo está dizendo da seguinte maneira, a sua graça para comigo não foi inútil. Olha só que interessante isso, ou seja, a graça fez com que Paulo tivesse uma utilidade. A graça foi útil para Paulo porque tornou-lo útil. E ele vai dizer como. Antes trabalhei mais do que todos eles. Olha só que interessante. Paulo está nos dizendo que a graça comunicada, absorvida, recebida como revelação, que faz com que você tenha convicção a respeito da sua identidade, essa graça vai te colocar em movimento a tal ponto que ela vai ser comunicada por meio do trabalho. Então não, Paulo não acha que todo o trabalho humano deva ser desprezado. Paulo não acha que todo o trabalho humano seja meritocracia, em hipótese alguma. É possível trabalhar com o coração certo, é possível trabalhar debaixo da motivação certa, é possível trabalhar porque, ao final das contas, a inspiração de Deus nos desperta para a vida e nos coloca em movimento.
Afinal de contas, seria extremamente discrepante, seria extremamente incoerente dizer que nós temos um propósito e achar que da revelação de um propósito para o cumprimento do propósito não houvesse trabalho. É, no mínimo, algo utópico, algo ignorante de se dizer. Então, diante da revelação de um propósito, isso se faz por meio da relação com Cristo, o sopro de vida dele nos incita a um propósito. Pensar que não haverá trabalho até que ele se cumpra é, no mínimo, algo completamente fora de cogitação ou fora de ciência. Né? É um lapso na mensagem, é um buraco na mensagem. E muitas vezes eu vejo algumas pessoas extremamente temerosas de associar o trabalho, o esforço humano com a graça, achando que são mensagens antagônicas, e isso, a bem da verdade, demonstra uma esquiva, uma iniciativa para a preguiça espiritual. E Deus não nos chamou para sermos preguiçosos, ainda que nós tenhamos o encontro com Cristo debaixo de grande contemplação da tua face, do teu amor e da tua obra. Aquela contemplação, ela não dura para sempre, porque aquela contemplação, ela dura até que nós sejamos ativados o suficiente para sair do modo de contemplação e entremos em um modo de resposta diante dos céus para alcançar o mundo. Ou seja, a graça comunicada, absorvida, revelada e compreendida, ela nos coloca em movimento. E esse movimento ele vai resultar em um trabalho. Agora, a revelação da graça vai fazer com que nós coloquemos a mão no arado, com que nós venhamos a trabalhar, mas da maneira correta, com a mentalidade correta, com o coração correto, não esperando reconhecimento, não esperando aplausos humanos e nem ficando sujeito ou reduzido a críticas ou superexaltado diante dos elogios. A graça nos coloca em movimento, mas na direção de Deus, dentro de uma perspectiva de família. Então, não é um movimento tentando negociar algo, a graça tira a gente daquela perspectiva de negociação com Deus, daquele tipo de evangelho que ele é extremamente sofismático, ele é carregado de um pensamento extremamente pueril, onde a gente fica tentando negociar com Deus, tempo com Deus, dízimo com Deus, oferta com Deus, ida na igreja com Deus, como se constantemente a ideia do evangelho fosse tentar arrancar de Deus, tentar convencê-lo através do meu rito religioso, de que ele deve me abençoar. Isso mostra uma falta de compreensão da graça, porque a revelação da graça faz com que nós tenhamos a firme convicção de que ele já nos abençoou, de que nós já somos favorecidos, de que verdadeiramente Cristo é a maior bênção que nós poderíamos provar. Não me leve a mal, irmãos, eu sei que janeiro é um tempo onde você está pensando em começar coisas e clamando para Deus te entregar outras coisas. Eu não vejo problema em você crer para coisas, inclusive materiais, mas desde que isso não seja o alvo da sua busca, desde que isso não seja o termômetro da sua espiritualidade, porque isso demonstraria grande imaturidade. Então, pela graça, nós somos quem nós somos. A graça nos define, porque é Cristo quem nos define. É na graça, na revelação da graça que nós encontramos a nossa identidade. Agora, essa graça que nos salva, essa graça que revela para nós quem nós somos, é essa graça também que nos coloca em movimento. E essa graça ela é comunicada por meio do trabalho. Então eu quero que em nome de Jesus que você entenda que os filhos maduros, eles são guiados pelo Espírito de Deus. E esses guiados pelo Espírito de Deus são aqueles que ao ouvir a voz do Espírito são rápidos em obedecer. Eles são rápidos, eles não perdem tempo. Eu creio para uma igreja madura, eu creio para uma comunidade saudável e que ao ouvir a voz do Espírito, por mais que seja suave, por mais que ela seja muitas das vezes simples, um simples comando, uma suave inclinação, uma ligeira paz que é possível ser percebida no nosso interior. Simples, um simples ato do Espírito, seja como um grito aos nossos ouvidos, de tal modo que nós entremos em pleno movimento, nunca perdendo ele de vista, porque pela graça eu sou o que sou. E a graça de modo algum foi inútil com Paulo. E eu oro pela sua vida, eu declaro sobre a sua vida, a graça não será inútil sobre você, porque uma vez revelada, conhecida, concebida, absorvida, essa graça vai te colocar em movimento. Ela vai fazer com que você se torne agora alguém que recebeu da comunicação da graça, alguém que comunica essa graça. E Paulo vai continuar dizendo, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. É fantástico porque Paulo não está sendo nem paradoxal, nem contraditório, ele simplesmente está reforçando o ensinamento. Quando ele conclui dizendo, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo, para que não haja, em hipótese alguma, o pensamento de que Paulo estava falando de uma coisa em antagonismo a outra, como a identidade revelada pela graça, mas o trabalho como mérito humano. Não,
ele volta dizendo que a mesma graça que carrega a identidade é a graça que justifica os seus atos, é a graça que o habilita para os atos, porque graça verdadeiramente, queridos, é a potência de Deus, é a habilidade de Deus, é o sobrenatural de Deus que torna possível, não apenas crível, mas possível de ser praticado, uma vida semelhante a de Jesus. Não há como, não há possibilidade de a gente expressar a semelhança a Jesus se não for por meio da graça. A graça deve ser absorvida, a graça deve ser comunicada a nós e através de nós. Eu quero entrar em outro texto com vocês, agora lá em Lucas capítulo 9, versículo 33. Eu quero contextualizar antes da gente falar um pouquinho desse texto, porque eu acredito que Deus está nos conduzindo a um nível de caminhada, a uma profundidade, a um estilo de vida onde a nossa atenção ela vai começar a ser moldada nesses dias. Uma atenção voltada para a presença, mas uma atenção voltada para o próximo. É o que Deus vem falando profundamente comigo, com os pastores da nossa igreja, é algo que Deus vem fazendo com que a nossa ótica e a nossa maturidade seja refinada no espírito, para que nós não venhamos a viver um evangelho de contemplação. Mais uma vez, existem os momentos de contemplação, é evidente isso, mas essa contemplação nunca é permanente, é uma contemplação fugaz, ela é temporária. Por quê? Porque essa contemplação, ela diz respeito ao momento onde você está recebendo algo. Mas a ideia de ser igreja, a ideia de ser corpo de Cristo nunca foi ser apenas um pote onde você recebe as coisas. Talvez você se acostumou a ir para a igreja para receber. Eu quero te convidar para que não apenas a partir de hoje, mas especialmente a partir do dia 9, quando nós vamos voltar a nos reunir como comunidade, que você não vá mais para a igreja para receber. Seria extremamente egoísta da sua parte. Isso apenas exaltaria ou evidenciaria uma mentalidade consumista. Igreja não deve ser um local onde a gente só vai para receber. Na verdade, você sempre recebe quando você vai à igreja, mas nós devemos ir para a comunidade com toda certeza em outro pensamento, uma outra prerrogativa, mas partindo do pressuposto de que o que a gente carrega deve ser compartilhado, e nesse compartilhamento mútuo nós recebemos, mas nunca deixamos de doar. Como diria um grande influenciador do nosso ministério, como você conhece, Paulo Borges Jr., o pior na vida de um cristão, a maior miséria na vida de um cristão não é não ter o que comer, mas é não ter o que compartilhar. Eu acredito que Deus está nos levando a esse nível de entendimento, a esse nível de maturidade, onde a sabedoria que vai fazer do conhecimento algo aplicado, vai fazer com que os nossos olhos estejam atentos à presença de Deus e simultaneamente atento ao próximo. O amor, ele é evidenciado no próximo. Nós amamos a Deus no próximo. Então eu quero que você, nesse momento, comece a se desfazer de todo tipo de ideia de que o seu relacionamento com Deus, ele é algo apenas entre você e Ele. Eu quero te dizer que um relacionamento genuíno, uma relação com Cristo, sempre vai te fazer colocar os seus olhos no próximo, a ter a sua atenção para o próximo. E não em meio a uma seletividade, o próximo é aquele que eu escolho. Não, o próximo é o próximo. É aquele que seus olhos alcançam, é aquele que seus ouvidos alcançam. Eu acredito que a maturidade vai nos conduzir a sermos aqueles que são irrepreensíveis na comunicação da graça, que não apenas pensam em si, mas pensam verdadeiramente na relação do corpo de Cristo, com Cristo e entre aqueles que hoje representam a Cristo. Diante disso, eu quero destacar para vocês que em Lucas 9 acontece algo interessante. Jesus leva alguns de seus discípulos, em especial Pedro, para um monte. Ali é conhecido o episódio como o Monte da Transfiguração. Jesus é transfigurado, ele passa por uma metamorfose no grego, e ele agora ele aparece para aqueles em glória. Ali aparece também Moisés, Elias, uma voz que brada do céu dizendo: olha, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Ali é evidente, nós sabemos. Moisés como representação da lei, Elias como representação dos profetas e Cristo como representação desse novo tempo, do Filho revelado, mostrando que o tempo da lei, o tempo dos profetas convergiam para a revelação do Filho, que é Cristo. Então nós vivemos a partir do Filho, a nossa vida é a partir do Filho, a nossa consciência deve ser a partir do Filho, a nossa justificativa de vida, a nossa biografia a partir da nova aliança é a partir de Cristo. Glória a Deus. Mas diante daquela cena, eu imagino que todos nós, muito provavelmente, teremos a mesma reação de Pedro. Pedro vai dizer da seguinte maneira em Lucas capítulo 9, versículo 33. Quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui,
Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Percebe que a ideia de Pedro era simplesmente, diante de algo tão maravilhoso, permanecer por ali. E com certeza devia ser muito bom ali. Eu não julgo Pedro, irmãos, eu acredito que eu teria uma resposta semelhante à dele. Diante de tamanha revelação de glória, diante daquele momento de êxtase, diante da revelação do Filho como aquele carregado de glória, diante da aprovação do Pai de maneira audível, é algo muito chocante para simplesmente a gente ignorar. E eu acredito que provavelmente a reação de todos nós seria semelhante à de Pedro. Mas é importante destacar que não houve uma compatibilidade de Cristo em relação à ideia de Pedro. Não houve, da parte de Jesus, uma aceitação diante do plano de Pedro. Isso só me mostra que muitas das vezes nós queremos apresentar planos diante de Deus e pedir para que Deus abençoe os planos. E Deus tem me ensinado muito nesses dias que ao invés de apresentarmos nossos planos para Ele, para que eles sejam abençoados, é muito mais inteligente, espiritualmente falando, que nós tenhamos uma relação com Cristo, para que no meio da relação nós venhamos a aprender, por meio de revelação, quais são os planos dele. Que obviamente, uma vez que o plano vem dele, a gente nem precisa pedir para que seja abençoado. Já vem abençoado no pacote. E naquele momento o que acontece é que, não, Jesus não abençoa o plano de Pedro, ele não concorda com o plano de Pedro. Porque sabe uma coisa, meu irmão? A ideia de Deus para as nossas vidas é que nós não fiquemos construindo tendas para a contemplação. A ideia de Deus ali, por meio de Cristo, comunicando a Pedro, é que aquela revelação maravilhosa, que é a graça manifesta, a graça revelada, ela é poderosa demais para que você fique num alto monte apenas contemplando. E esse é o convite de Deus para você nesse ano 2022. Saia da contemplação. Filhos maduros não ficam apenas contemplando. Filhos maduros, eles acompanham o pai na obra. Eles acompanham o pai no serviço. Mais uma vez, como um filho para pai, não como um escravo. Não como alguém que está tentando arrancar alguma coisa do pai. Não como alguém que está tentando pressionar o pai a entregar algo que ele tanto gosta. Não. Ele trabalha, ele se esforça, ele serve, porque o pai propiciou tudo aquilo para ele. Não é negócio, é pessoal. Não é uma iniciativa religiosa, é uma relação familiar. Eu oro do fundo do meu coração para que cada um de nós possamos crescer. E crescendo, nós não apenas venhamos a ser aqueles que sabem alguma coisa da graça, mas aqueles que compreendem que a graça que atuou de maneira salvífica, que nos salvou, também é a graça que nos conduz a viver de maneira triunfante no caminho semelhantes a Cristo. A graça que foi comunicada que nos salvou, agora desperta em nós a responsabilidade de também ser a graça a ser comunicada ao próximo. Amém? Então, eu quero destacar isso para você. Paulo nos demonstrou que o caminho da convicção da nossa identidade está na revelação da graça. Paulo demonstrou para nós que graça e trabalho não são mensagens antagônicas, mas que há sim um tipo de trabalho que torna a graça útil nas nossas vidas. A graça é comunicada por meio das obras, não obras para justificar a nossa salvação, não obras para o nosso mérito, mas obras de um filho que entendeu que tem lugar à mesa. Obras de um filho que busca colaborar, cooperar com o pai. Deixa eu destacar algo para vocês que Deus falou comigo há alguns anos. Na minha ânsia de querer acertar, na minha ânsia de querer ter uma performance digna de aceitação dos céus, na minha ânsia de querer ter mérito diante do meu serviço, eu lembro que Deus uma vez falou para mim de maneira muito clara: Henrique, meu filho, tenho algo a te dizer. Por favor, não me atrapalhe. E eu quero dizer isso para vocês e eu já quero encerrar essa mensagem. Por favor, não atrapalhe Deus. E sabe quando a gente atrapalha Ele? Quando a gente coloca o nosso ego na frente, quando a gente tenta colocar os nossos méritos na frente. Então faça um favor para você mesmo e para a obra de Deus. Não atrapalhe Deus. Permita que a graça que te alcançou flua através de você e seja comunicado no próximo. Permita que os dons que Deus te confiou sejam liberados através de você e alcance o próximo. Não atrapalhe Deus nesse ano 2022. Esse foi o compromisso que eu fiz com Ele quando Ele entregou essa visão para mim. Falei: Deus, eu não quero ficar na frente. Eu quero ser um canal que vai fluir o teu rio para o próximo. Então eu não quero te atrapalhar, Senhor. E essa é a minha oração para você hoje. Não atrapalhe Deus. Você é muito importante para Ele. Ele assumiu um risco de envolver você na obra dele.
Ele te comunicou a graça dele, te salvou, te resgatou, te deu um nome, te colocou na mesa dele, te ofereceu um banquete, te deu uma posição, te deu um chamado, te deu uma noção de vida, um significado. Portanto, não atrapalhe. Faça parte daquilo que ele está fazendo. Encerro com uma das frases que Deus falou conosco ainda no ano passado e que ainda continua reverberando no meu coração. Todo aquele que decide ter uma história com Deus, consequentemente, Deus vai passar a fazer história através destes. Então que você seja alguém que decidiu fazer uma história com Ele, porque o anseio de Deus é ter uma história, construir uma história através de você. Amém, meus queridos? Então, eu quero desejar para você um ano novo fantástico, um ano novo maravilhoso, né? Já passou pela virada. Eu quero que você comece a esquentar aí a sua convicção para o dia 9, que será fantástico, será fabuloso. E agora eu quero orar por cada um de vocês, para que você seja desafiado, para que você carregue essa mensagem viva no seu coração. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço pela tua boa palavra, eu te agradeço por esse confronto, por esse momento de face a face com a tua presença. Senhor, que nós venhamos assumir um compromisso hoje, de não lhe atrapalhar. E quando o Senhor disser sim, é sim. Quando o Senhor lhe disser não, é não. Que ao simples comando do teu Espírito, que nós sejamos rápidos em obedecer neste ano. Que nós não venhamos perder tempo com vãs discussões, que nós não venhamos ser aqueles que acabam incorrendo por coisas que o Senhor detesta, especialmente por aquilo que o Senhor abomina, a maledicência. Senhor, que nós sejamos rápidos em compreender as rodas das quais nós não devemos participar. Rodas essas que liberam julgamento, juízo de valor sobre outras pessoas, rodas essas que não geram edificação, que nós saibamos compreender as boas associações e aqueles que precisam das nossas associações. Em nome de Jesus, Pai, que nós não venhamos ali atrapalhar, porque grande é a obra do Senhor e nós queremos ser aqueles que cooperam com a tua obra, não como quem quer mérito, não como quem negocia bênção, mas como um filho que quer estar do lado do Pai quando corta a grama, quando prepara o churrasco ou quando faz algum afazer de uma família. Eu te agradeço, Senhor, por uma comunidade saudável, por filhos maduros, em nome de Jesus, amém, amém. Queridos, essa foi a mensagem que eu tinha para você, a primeira mensagem do ano 2022. Te espero dia 9, será uma grande festa, estaremos em 2 horários, às 10 e às 18 horas, já vai convidando a família, eu imagino que você esteja com saudade de estar lá conosco como comunidade, vai ser uma festa. Te espero então no dia 9, um grande abraço.